Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Passei alguns dias em São Paulo visitando amigos. Eu moro em Minas, então a viagem de volta é daquelas que duram o dia inteiro. No meu último dia lá, um velho amigo chamado Tomás respondeu um story meu no Instagram, perguntando quando eu ia embora. Respondi: hoje. Ele disse que morava a mais ou menos 1 hora da capital e, coincidentemente, era no caminho de casa. A gente não se via desde o ensino médio, mas sempre manteve contato pelas redes. Resolvi passar lá para matar a saudade. Coloquei o endereço no GPS, 1h30 de estrada. Tranquilo. Quando cheguei, vi que a casa dele era meio antiga. Não estava caindo aos pedaços nem nada. Só dava para ver que tinha sido construída há muito tempo. O alpendre de madeira rangia sob meus pés, e quando ele abriu a porta, veio aquele cheiro de madeira velha misturado com um aroma rústico, tipo uma cabana no meio do mato. Tomás me recebeu com um abraço forte, daquele tipo que o tempo não desgasta. Era como se a amizade nunca tivesse dado uma pausa. Por dentro, a casa era igual, cheia de móveis antigos, piso de madeira que estalava a cada passo, e aquele clima, meio nostálgico, meio misterioso. Sentamos na sala, abrimos uma garrafa de uísque e começamos a relembrar os velhos tempos. Já eram quase 17 horas. Uma dose virou 2. 2 viraram 3. E quando percebi, já estava bem alto. A bebida deixava tudo mais íntimo, mais pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Lá pelas tantas ele mandou: "Cara, você tá muito longe de casa. Dorme aqui hoje." Fazia sentido. Eu não tinha condição nenhuma de dirigir. Perguntei se podia dormir no sofá mesmo, e ele respondeu: "Que nada. Tem um quarto de hóspedes ali no fundo. Nada de luxo, mas é melhor que o sofá." Pedimos comida chinesa, comemos, e depois ele me levou até o tal quarto. Eu estava tão bêbado que mal reparei nos detalhes. Só lembro do ar pesado, parado, sabe? Como se ninguém tivesse entrado ali há muito tempo. Apaguei na cama assim que encostei. No meio da madrugada, acordei com a boca seca e a cabeça girando. O quarto estava escuro, só com um pouco de luz da lua entrando pelas frestas da persiana. Foi então que vi. No canto do quarto, pendurado na porta do armário, tinha alguma coisa. À primeira vista, parecia um sobretudo preto num cabideiro, mas tinha algo de errado. A parte de cima era larga demais, como se tivesse ombros, e o jeito que aquilo pendia não parecia pano, parecia uma silhueta. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não lembrava de ter visto aquilo quando entrei no quarto, mas eu estava bêbado, vai saber. Tentei ignorar. Virei para o outro lado. Era só um casaco, mas claro, não resisti. Olhei de novo. Ainda estava lá. Fechei os olhos com força, respirei fundo e me forcei a dormir. Não sei quanto tempo passou, mas fui acordado de novo. Dessa vez por um som, um ranger lento e suave, como se alguém estivesse andando bem devagar pelo assoalho antigo. Arregalei os olhos. O quarto agora estava um pouco mais claro. A aurora já se insinuava pelas janelas. Olhei direto para o canto do armário. Estava vazio. O casaco tinha desaparecido. Levantei num pulo, mesmo com a cabeça latejando. Meu corpo todo tremia. Vasculhei o quarto com os olhos, desesperado. Nada. Só a porta do armário, aberta. Saí correndo e fui até o quarto do Tomás. Ele ainda roncava, apagado de tanto beber. Sacudi ele com força até acordar. "Cara, tinha uma coisa no quarto", falei ofegante. "Um sobretudo preto na porta do armário." Ele coçou os olhos confuso. "Que sobretudo?" "Aquele que estava pendurado. Parecia uma pessoa", gritei. Ele se sentou, agora mais acordado. "Eu não tenho nenhum sobretudo. E não tem nem cabideiro naquele quarto." Fiquei olhando para ele, esperando que risse, que dissesse: "Tô brincando, mané." Mas nada. O rosto dele continuava sério. Pedi para ele ir comigo até lá, e ele foi. Mostrei o canto exato. Tava ali, juro. Tomás coçou a cabeça, olhou ao redor. Depois soltou um suspiro. "Será que você não estava meio sonhando, cara? Às vezes a bebida bagunça tudo." Eu queria acreditar nisso.
Queria de verdade, porque a outra possibilidade era muito pior. Fizemos uma varredura na casa inteira. Armários, janelas, cômodos. Nada, nenhum sinal de arrombamento. Nenhum sobretudo. Nenhum motivo racional para aquilo tudo. Quando o sol apareceu de verdade no céu, eu me despedi. Peguei minhas coisas e fui embora. No caminho de volta para casa, o pensamento não saía da minha cabeça. E se não era um casaco? E se tinha alguém ali, parado no escuro, me observando dormir, e que simplesmente foi embora, antes que o sol nascesse? Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estava em uma viagem com meus pais e uma amiga chamada Larissa. Era uma road trip aqui no Brasil. A ideia era visitar um parque de diversões e acampar por perto, mas a gente não tinha reservado lugar nenhum para passar a noite. Dirigimos por cerca de 8 horas até chegar à cidade onde ficava o parque. Como planejávamos visitar o parque no dia seguinte, precisávamos encontrar um lugar para dormir. Já que estávamos com barracas no porta-malas, meu pai começou a procurar um camping próximo. Infelizmente, estava rolando um grande campeonato de futebol na cidade, e todos os campings estavam lotados. Meu pai ligou para vários lugares, mas os poucos que ainda tinham vaga cobravam um preço absurdo. Sem muitas opções, decidimos encontrar algum lugar na natureza mesmo. Usamos o GPS para achar um estacionamento de terra em uma área de reserva ambiental, onde a gente não correria o risco de levar multa por estacionar. Quando chegamos, vimos algumas pessoas por perto e perguntamos se era tranquilo montar acampamento ali. Uma mulher que estava fazendo trilha disse que sim, que o local era seguro e que não tinha fiscalização ali. Acabamos montando as barracas em um estacionamento de cascalho, rodeado por mata. A uns 10 minutos a pé, tinha uma praia deserta. Pensamos em montar tudo lá, mas alguma coisa me dizia que era melhor ficar mais perto do carro. Enquanto ajudava meus pais a montar as barracas, reparei num carro abandonado no canto do estacionamento. Estava bem mal conservado e parecia que não tinha ninguém dentro. Já era fim de tarde, o lugar estava deserto, então achei estranho, mas não dei muita importância na hora. Meus pais ficaram em uma barraca e eu e Larissa na outra, bem próximas. Depois de muito esforço, conseguimos montar tudo. Já dentro da barraca, deixamos o ambiente aconchegante. Assistimos uns vídeos no celular, comemos uns biscoitos. Por volta das 23 horas, decidimos dormir cedo para aproveitar bem o dia seguinte. Lá para meia-noite, quando já estávamos quase pegando no sono, ouvimos um barulho metálico, como se alguém tivesse jogado uma pá no chão de cascalho. Nós duas congelamos. O som vinha da direção do carro abandonado. Em silêncio, ficamos escutando. Logo depois, ouvimos o que parecia ser a pá sendo jogada no porta-malas. E o som do porta-malas sendo fechado com força. Em seguida, o carro arrancou, como se alguém estivesse fugindo às pressas. Meu coração disparou. Mandei uma mensagem para um amigo que morava naquela região, contando onde a gente estava. Ele respondeu dizendo que aquela praia era conhecida por ser perigosa, com presença de criminosos ligados a facções. A gente não sabia de nada disso antes de ir. Umas 10 minutos depois, ainda em silêncio, escutamos um grito. O pior grito que eu já ouvi na minha vida. Um grito masculino, vindo do meio da mata. Foi desesperador. Mandei uma mensagem para minha mãe e liguei logo depois, tentando acordá-la. Ela atendeu dizendo que ela e meu pai não tinham escutado nada. Tentou me acalmar dizendo que provavelmente não era nada demais. Mas eu sabia que era. Nenhuma situação normal explicaria aquele tipo de grito. Larissa e eu nos encolhemos nos cobertores, morrendo de medo. A cada minuto o silêncio ficava mais pesado. Foi então que ouvimos passos. Alguém estava andando ao redor das nossas barracas. Ficamos imóveis, sem respirar. Eu desliguei a luz do celular para não chamar atenção. O som dos passos foi se aproximando da nossa barraca, depois foi até a dos meus pais e, em seguida, passou pelo nosso carro. A pessoa parou ali. Ficou em silêncio por um tempo. Parecia observar tudo. E então, ouvimos um carro se aproximando. Era o mesmo carro de antes. Os faróis iluminaram as barracas. Nos deitamos rapidamente, tentando não ser vistas. Olhei por uma fresta da barraca e vi a porta do carro batendo com força. E o carro indo embora de novo, em alta velocidade. Por um momento senti alívio. Mas 5 minutos depois,
outro carro apareceu. Dessa vez era uma viatura da polícia, correndo na mesma direção em que o outro havia ido. Depois disso, tudo ficou quieto. Ainda muito assustadas, Larissa e eu decidimos ir para o carro e trancar as portas. Ficamos lá dentro até quase 5 da manhã, quando o cansaço finalmente venceu o medo. Voltamos para a barraca e dormimos um pouco. Acordamos por volta das 9 horas, exaustas. Contamos tudo para minha mãe e foi aí que ela nos contou que, enquanto os passos estavam próximos da barraca deles, ela também ouviu uma respiração pesada, como aquelas de filme de terror. Ela ficou em pânico, mas preferiu não fazer barulho para não chamar atenção. Já meu pai dormiu como uma pedra e não viu nada. Sem pensar 2 vezes, desmontamos tudo e fomos embora daquele lugar. Mais tarde fomos ao parque de diversões e até conseguimos aproveitar, mas aquela noite ficou marcada na minha memória. Naquela mesma noite, quando chegamos no hotel, resolvi pesquisar sobre a área onde tínhamos acampado. Descobri que, pouco tempo antes, um homem havia sido assassinado ali, esfaqueado por causa de uma dívida com uma facção. E pior, 2 homens haviam desaparecido naquela mesma praia e nunca foram encontrados. Até hoje eu me pergunto, quem era aquela pessoa andando em volta das nossas barracas? Será que estávamos sendo observados? E o grito, a pá, a polícia? Será que escapamos por pouco? Tem coisa que é melhor nem saber. Essa é uma daquelas histórias que ainda me arrepia sempre que penso nela. E olha que eu era bem novo quando aconteceu. Tinha só 6 anos, mais ou menos a idade em que minhas lembranças de infância começaram a ficar mais nítidas. Eu tenho um irmão mais velho, o Rafael. Ele é 2 anos mais velho que eu, então na época ele tinha 8 anos. Nós dividíamos um quarto grande no andar de cima da casa, enquanto o quarto dos nossos pais ficava no térreo. Nosso pai era extremamente rígido com horários. A gente tinha que estar dormindo até, no máximo, 8h30 da noite. Se ele pegasse a gente acordado depois disso, a bronca era garantida. Não lembro se era noite de aula ou final de semana, mas acordei no meio da madrugada com o Rafael me sacudindo. Estava escuro e eu não entendi direito o que estava acontecendo até ele sussurrar. Fica quieto, escuta. Eu me concentrei e então ouvi. Era a voz da nossa mãe chamando a gente lá de baixo. Mas era estranho. Ela falava baixo, quase num sussurro. Eu ia me levantar para atender, mas Rafael me segurou. Eu acho que não é a mamãe, ele disse. Fiquei bravo na hora. Achei que ele estava tentando me assustar. Para com isso, Rafael, reclamei, mas ele insistiu. Vai até a porta e escuta melhor. Levantei e fui até a porta do quarto. Bem ali do lado de fora tinha um corredor pequeno que levava ao banheiro e a um outro quarto onde nossa avó dormia quando dormia lá em casa. À direita ficava a porta da escada que levava para o térreo. Encostei o ouvido na porta e ouvi de novo. Agora a voz estava mais clara. Rafael, Miguel, era o nome dele. Era o meu nome. É a mamãe, falei convencido. Não é, ele repetiu sério. Mesmo com medo, eu era o irmão mais novo e por algum motivo fui eu quem teve coragem de destrancar a porta da escada. Abri devagarzinho, quase sem fazer barulho. Assim que a fresta ficou grande o suficiente, olhei lá para baixo. E foi aí que vi. Na base da escada, parada, estava a silhueta de uma mulher. A luz era fraca, mas dava para ver que ela olhava direto para mim. E então ela falou: Oi, querido, desce aqui. Na mesma hora, fechei a porta com tudo, tranquei e corri de volta para o quarto. Tranquei a porta do nosso quarto também e comecei a chorar. Rafael me abraçou e disse: Eu te falei. A gente ficou ali, tremendo, até decidir fazer algo. Combinamos de gritar o mais alto possível para acordar nossos pais. Contamos até 3 e começamos a bater no chão e gritar feito loucos. Não demorou muito até nossos pais subirem correndo. Nosso pai ficou irritado com a porta trancada, mas quando viu que eu estava chorando e que a gente estava mesmo apavorado, tudo mudou. Eles escutaram a nossa história com atenção. Minha mãe ficou especialmente preocupada. Disse que não era ela quem estava na escada e que em momento nenhum havia chamado a gente naquela noite. Perguntou como era a mulher, mas tudo o que conseguimos dizer é que a gente não conseguiu ver o rosto direito. Só que era uma mulher. Enquanto isso, lembro do nosso pai descendo correndo as escadas, provavelmente para verificar a casa.
Depois de um tempo, minha mãe voltou, nos deu um beijo de boa noite e, pela primeira vez, pediu pra gente trancar as portas do quarto. Na época, eu era pequeno demais para entender o que aquilo realmente significava. Mas olhando para trás, percebo que eles também ficaram assustados. Só não quiseram mostrar. A última vez que jantamos juntos, muitos anos depois, toquei no assunto de novo. Meus pais ainda tratam como se tivesse sido apenas uma invasora qualquer. Mas até hoje ninguém explica como aquela mulher sabia nossos nomes. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!